9h03, 9h13, está chegando ao fim a Semana de Filosofia, e nós temos aqui hoje na programação do Sul a presença do padre Evandro de Mello, que é diretor do Instituto de Filosofia, do Seminário aqui Francisco Beltrão, do Instituto Sapiência de Filosofia, e nós temos como entrevistado hoje o médico, padre, professor e cientista, o padre Aníbal Gil Lopes, professor doutor, padre Aníbal Gil Lopes, que é um dos conferencistas da 8ª Semana de Filosofia. Bom, nós vamos então, já que o assunto é mais específico, o padre Evandro de Mello, então, fica à vontade para conversar com o nosso entrevistado hoje. Bom dia, padre Evandro. Então, bom dia, Bajo. Bom dia, amigos radiovintes. Viemos aqui na terça-feira fazer o convite para a semana. Hoje, na verdade, estamos encerrando esse momento importante de reflexão, na verdade, aprofundamento, principalmente o tema da bioética, é um tema tão atual como nós já conversamos em outros programas aqui na rádio. E até a pedido do Dom José, e a gente recebeu com muito bom grado esse pedido, nós podemos trazer o padre Aníbal aqui na rádio, ele que trabalhou tanto ontem e vai trabalhar hoje, e também poder passar uma mensagem para nós dessa reflexão filosófica que nós estamos fazendo. Então eu queria cumprimentar o padre Aníbal, e talvez já para uma primeira pergunta, né, padre? O Bajo falou, padre, médico, cientista, professor há 40 anos, que o senhor poderia falar um pouquinho dessa sua experiência de vida que torna tão enriquecedora as suas colocações e as suas palestras. Bom dia, padre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia para todos os nossos ouvintes também. Sempre parece assim um pouco insólitas essas combinações profissionais com a vida sacerdotal. Exatamente esse é o ponto, que é o mistério de Deus, não é? Não são coisas que se escolhe, mas que Deus chama ao seu modo e conduz nossas vidas. Certamente, quando a gente é muito jovem, a gente não tem a capacidade nem de pedir, nem de solicitar a Deus as coisas que nos convêm. E quando a gente passa, a vida vai passando, a gente vai percebendo que Deus nos dá muito mais do que somos capazes de pedir. Então, a primeira coisa é que os nossos dons, as nossas capacidades, essencialmente são dons de Deus. Não há nenhum mérito pessoal, mas sempre é o fruto de uma resposta a Deus que nos chama. Quando eu era muito pequeno, naquele tempo, quando a gente fazia grupo escolar, era o grande momento em que os meninos, de um modo ou de outro, eram convidados para ir para o seminário. Então, quando eu terminei grupo escolar, eu fui convidado, eu fui para o seminário, eu fiquei lá uma semana. Aí me devolveram para casa porque eu não tinha condições de ser padre, não era suficientemente esperto, inteligente para isso, não é? Aí eu fiz o ginásio, o colégio, como havia na época. No final do colégio, eu tive por uma série de razões, de leituras, de conhecimento, eu tive o desejo de ir para uma ordem monástica que eu tinha conhecido, tinha tido uma série de contatos. Eu falei para meu pai, que era um homem de uma sabedoria imensa, muito sereno, ele me disse, olha, se você tiver algum problema, você vai para um psicólogo para resolver o problema, não é? E se você quiser ser padre, a primeira coisa é você ter um diploma, você ter uma profissão. Depois você pensa o que fazer da sua vida. Nessa ocasião, eu prestei vestibular para medicina na USP de São Paulo. Eu fui aprovado e fui fazer medicina. E depois de 1 ou 2 anos de medicina, eu acabei me envolvendo com atendimento de doentes em uma paróquia da periferia de São Paulo, era uma professora de pediatria, tinha lá um pequeno ambulatório, eu ia junto. E o pároco era um irlandês que tinha grande dificuldade de falar português, inclusive. Então ele me conheceu, no primeiro dia que eu fui lá, ele me conheceu. Na semana seguinte eu estava no curso de batismo, depois curso de noivo, depois fui me envolvendo com aquilo. Abri um curso de madureza na comunidade e naquele momento Dom Paulo Evaristo foi nomeado arcebispo de São Paulo. E acabei, por acaso, conhecendo Dom Paulo em uma dessas reuniões de pastoral, e Dom Paulo fez uma proposta de formação
em que eu não faria filosofia e teologia no seminário, mas eu teria tutores. De tal modo que eu fiz a formação filosófica teológica simultaneamente à medicina. Quando eu terminei o curso de medicina, eu fui ordenado no mesmo mês. Eu fui ordenado dia 8 de dezembro e colei grau no dia 28 de dezembro. Nessas alturas eu já era vigário, porque era uma paróquia muito grande, o tal do padre irlandês foi embora, eu era diácono com uma provisão de vigário paroquial. E a vida foi andando. Eu sou de uma família onde quase todos são doutores, profissionais da carreira científica, e sempre me pareceu muito natural que doutorado era uma coisa, você não vive sem, não é? Eu fiz doutorado na USP, depois eu fiz um longo pós-doutorado nos Estados Unidos, em uma área muito básica de medicina, de ciência. Portanto, a minha carreira acadêmica foi uma carreira científica, dando aula para alunos de medicina, mas não de uma prática médica. E do ponto de vista pastoral, fui pároco no início da minha vida, mas eu me envolvi muito com criação de creches na década de 70, na década de 80, quando surgiu a AIDS, eu comecei o trabalho de AIDS dentro da igreja no Brasil, portanto a criação de casas de acolhimento, uma pastoral para a AIDS. Mas isso também são coisas que há muitos anos eu não mexo. Há 20 anos eu estou no Rio de Janeiro. E, portanto, meu trabalho pastoral tem sido mais voltado tanto para a rádio, não é? Como para grupos, eu diria, grupos capazes de formar opinião, não é? Juristas, políticos, cientistas. Então, tem sido um pouco assim. Pelo fato de ser médico, eu acabei sendo solicitado, não é escolha que a gente faz, a gente é mandado, não é? No sentido mais real. No final, há uns 10 anos atrás, um pouco mais, eu fui nomeado pelo Santo Padre para a Pontifícia Academia Pro Vita, que é a Academia de Bioética. Com isso, também sou da Comissão Nacional da CNBB de Bioética, e no plano civil, não religioso, atualmente eu sou o coordenador adjunto da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde. E sou membro também do Conselho Nacional de Saúde. Ao lado de ser professor. Essas coisas, eu acho que nossos ouvintes, especialmente nossos jovens, eu acho que a grande leitura que eu gostaria de fazer é que a gente tem que ter um coração aberto para fazer aquilo que a comunidade muitas vezes expressa através de nossos superiores, o bispo, não é? Nos coloca. A nossa vontade deve ser sempre aquela de servir a comunidade, servir a sociedade. E a sociedade sabe o que pedir da gente. Com certeza. E diante dessa formação da experiência de vida, Padre Aníbal, nós estamos dentro de uma filosofia, uma semana de filosofia que trata especificamente o tema da bioética, no qual o senhor já disse que trabalha tanto a nível civil como a nível religioso, até para que o nosso amigo radiovinte saiba, né, a Pontifícia Academia para a Vida é o órgão dentro dessa característica da bioética mais importante da Igreja. Uhum. Então, o que o senhor poderia dizer dessa importância de nós estarmos refletindo sobre a bioética diante de fatos tão novos que estão surgindo aqui no Brasil, como por exemplo, aconteceu agora em abril, a aprovação da descriminalização do aborto de anencéfalos, que é um problema endêmico que a gente está vivenciando, né? É uma característica legal, civil, mas que em todo caso traz repercussões não só à Igreja, mas também à nossa condição cristã. O senhor coloca um aspecto muito importante, que na nossa sociedade pós-moderna, o que importa na realidade é aquilo que faz com que cada indivíduo como indivíduo se sinta bem. E a sua relação com a sociedade cada vez é mais tênue. Ele não tem compromissos sociais. É uma característica da nossa sociedade contemporânea. Onde ele dispensa tudo, ele passa a ser cada vez mais solitário, e até as suas relações humanas hoje são, em grande parte, virtuais. Você conversa, você
não é? Como exemplo disso, recentemente eu estava em um jantar de uma família muito querida e tinha um adolescente de uns 15 anos em que ele chegou, mal cumprimentou, ele tinha lá, não sei se era um BlackBerry, qualquer coisa desse tipo, e ele teclava. Aí eu cheguei e disse, olha, meu filho, vamos fazer uma coisa, eu queria conversar com você. Vamos teclar? Não, porque a linguagem direta, ela some. E isto é um sintoma de como é que a nossa sociedade encara o valor da vida e o valor da comunidade, da responsabilidade comum. A bioética, ela vai nos colocar, as questões de bioética, elas brotam desses grandes conflitos, os conflitos do homem diante da vida, das opções que ele tem que fazer diante da vida. A bioética, obviamente, tem aspectos muito ligados à vida, como aquele que o senhor se refere, à anencefalia, aborto, a terminalidade da vida, a eutanásia. Mas tem também a ver com aspectos muito mais amplos que representam as relações com a natureza, a ecologia, as nossas grandes responsabilidades. A bioética reflete, acima de tudo, é seu papel refletir, as grandes questões ligadas ao significado da vida, à importância da vida, à dignidade da pessoa, a pessoa em toda e qualquer circunstância, a pessoa como substantivo. Porque muitas vezes nós avaliamos a vida humana pelos adjetivos, ou seja, se é bonito, se é feio, se é inteligente, se não é, se é rico, se é pobre. E, de uma visão cristã, não são os adjetivos que importam, mas é a própria substância, é o ser humano. O ser humano, a imagem de Deus, este que tem como destino final partilhar da plenitude da vida através do Cristo no Pai, não é? Então o cristão tem um papel muito importante na comunidade, na sociedade, porque ele é aquele que crê no valor da vida humana por ser vida humana e não pelos atributos que pessoas possam ter, sejam negativos ou sejam positivos. E nesse sentido também, Padre Aníbal, acho que é importante, hoje à tarde nós teremos a conferência sobre uma análise pública, da saúde pública, na verdade, no Brasil, e quando se trata da pessoa, a gente ouve, assiste, lê muitas reportagens que justamente questionam esse tratamento com dignidade da pessoa. Talvez nós, por estarmos em centros menores, não percebamos tanto isso, mas correm também algumas notícias por aqui, às vezes no desmando, de uma dificuldade que se tem de conseguir até especialistas. O que o senhor poderia dizer nesse sentido, assim, de como anda a nossa saúde pública? O que nós poderíamos, até ontem nós discutimos um pouco isso, o que nós poderíamos, na prática, estarmos fazendo também para poder ajudar e preservar sempre, como o senhor comentou, a dignidade da pessoa humana? Eu diria que o Brasil, através do SUS, ele tem uma estrutura básica de saúde exemplar para muitos países do mundo. Com todas as limitações, o atendimento público do país é melhor do que o atendimento americano, onde, se alguém não tiver um seguro de saúde, ele não tem nenhum tipo de atendimento. O Brasil, ainda que muitas circunstâncias seja precário, há um mínimo de atendimento. Então, o SUS é um programa muito importante que todos nós deveríamos colaborar para o seu sucesso. Teoricamente, é um programa muito interessante. A grande questão, há dois problemas que eu entendo que são graves. Um é o financiamento da saúde pública num país tão grande como o nosso. É o quanto ele custa. O segundo é uma endemia nacional, que é a má aplicação de recursos públicos, desvios de verbas, que atinge todos os aspectos da sociedade, inclusive o da saúde. E eu colocaria um terceiro ponto, é que todos os profissionais da saúde, e quando eu digo profissional não estou dizendo médico, é de quem atende lá na porta, secretário, atendente, enfermeira, todos. Se eles não se conscientizarem da importância humana do seu trabalho, a medicina, a prática médica,
e quando eu chamo a prática médica, não é o médico, é o conjunto dos profissionais, e mais do que isso, das instituições, seguros, planos, hospitais. Se essa prática ela passa a ser unicamente mercantilista, certamente o doente, o paciente, ele deixa de ser um sujeito e passa a ser um objeto. Todas as vezes que nós perdemos a noção de pessoa, nós criamos um relacionamento de paciente-objeto. É aqui que acontecem os grandes desmandos, o mau cuidado, que a gente muitas vezes vê no noticiário televisivo, radiofônico. No fundo, o grande desafio da nossa sociedade é o desafio de formarmos consciências éticas. Em um mundo onde muitos negam valores absolutos, se a gente fica dentro da dimensão dos valores relativos, sempre será mais importante o bem-estar pessoal do que o bem-estar do outro. Só aquele que tem a noção do absoluto, nós católicos, o Deus absoluto, não é? Portanto, uma verdade absoluta, um valor absoluto, é que seremos capazes de sair de nós próprios e encontrarmos o outro, porque no outro encontramos a própria presença de Deus e na comunhão a plenitude da vida. Nós estamos já nos encerrando, né, Baggio? Então, para terminarmos, professor, o que o senhor poderia deixar com uma mensagem da importância de termos esses momentos de reflexão para que possamos não só mudarmos nós mesmos, né, mas com isso também sermos agentes motivadores e também, por que não, de transformação social? O senhor toca exatamente a questão da importância da filosofia na vida. Em um primeiro momento, a gente pode pensar que a reflexão não nos leva a nada, mas é através do olhar interior que nós podemos, é com os olhos interiores que a gente enxerga o mundo, a partir de uma escala de valores que a gente só encontra na reflexão, no nosso encontro privilegiado com o absoluto de Deus. Portanto, no cotidiano, isso se manifesta na vida de nossas comunidades, na leitura e na reflexão da palavra de Deus, da revelação de Deus, na oração, na partilha dos nossos pensamentos, na simplicidade das nossas relações humanas, porque sempre que eu encontro o outro como aquele que é igual, que tem a mesma matéria, a mesma substância, existirá certamente um encontro fraterno, um encontro de vida. Nós agradecemos ao Padre Aníbal e torna-se esse ato de gratidão público pela rádio, pela disposição. A gente sabe o quanto o Padre Aníbal é requisitado, toda a formação que a gente já comentou aqui no rádio. Então, muito obrigado por ter se disposto a vir do Rio de Janeiro. É uma alegria imensa. Eu que tenho que agradecer, não é? A gente agradece de coração mesmo. Agradecemos, Baggio, também toda a direção aqui da Rádio Onda Sul, que sempre esteve aberta às nossas colocações. E aproveitamos só para terminar, Baggio, para convidar as pessoas. Então, hoje nós temos ainda 2 grandes momentos com o Padre Aníbal. À tarde, às 14 horas, nós temos então a gente chama de mini curso, que é Análise da Saúde Pública no Brasil. E à noite, a conferência, a partir das 19h30, sobre a morte e o morrer, as suas implicações bioéticas. Então, quem quiser participar conosco, sinta-se convidado. À tarde, na verdade, é bem aberto. Quem quiser vir pode participar. À noite, nós temos um pouquinho o limite de vagas, mas siga o convite para quem quiser participar. Maiores informações, não agora de manhã, mas na parte da tarde, pelo 3524-0365. Muito obrigado, Baggio. Um bom dia a nossos amigos radiovintes. Ok, quem quiser ouvir então o Padre Aníbal, hoje, 2 oportunidades estão à tarde e à noite. Maiores informações mais à frente aí no telefone 3524-0305? 0365, né? Então, 3524-0365. Agora são 9h22. Obrigado ao Padre Evandro e também ao Padre Aníbal, que veio contribuir de forma muito marcante aqui com a nossa programação.